Olá, oi Didinha, oi Ricardo, muito bom ter você por aqui, muito bom. Sejam bem-vindos à varanda. Hoje a gente vai conversar sobre união. Ei, tema importante! Esse tema da gente se unir, da gente compreender união de uma maneira que possa ser ampla, que possa ser diferente, me inspirou muito de ontem para hoje, quando estava organizando as coisas para mostrar para vocês. Esse é o 40º episódio da varanda. A gente fez 40 lives. Elas estão lá no YouTube para quem tiver curiosidade de ver. Na verdade, eu preciso confessar que tem 39 lives no YouTube. Porque teve um dia, uma delas, eu não cliquei no botãozinho de salvar e fiquei pensando que eu gravaria a tela depois no Instagram, mas eu simplesmente esqueci. Então, tem 39 lá, mas hoje é a número 40 que a gente vai fazer. E isso já dá uma boa base para a gente conversar sobre esse processo que eu queria deixar com vocês hoje, que tem a ver com união entre as pessoas, certamente, mas com união de saberes. Nesse minuto aqui, as pessoas que eu vi entrarem, pelo menos, são pessoas muito educadas, cultas, com uma experiência de vida muito boa, mas cada uma na sua respectiva área. Claro que eu não tenho a sorte ainda de conhecer todo mundo que frequentou a varanda tanto nesses tempos, mas alguns de vocês eu conheço. Então a Beth subiu e ela é da área de turismo, a Márcia trabalha no ramo imobiliário, a Cristine tem um trabalho lindo como educadora à distância. Eu conheço vocês o suficiente para saber que eu tenho muitos saberes diferentes juntos aqui. E eu já vou conversar com vocês sobre esses saberes diferentes que a gente pode se aproveitar para se unir com as nossas diversas redes. Mas eu queria antes fazer um esquenta. A Beth agora está em gastronomia. Tem razão, mas eu conheci como turismo. Do mesmo jeito que o Arthur hoje em dia está em turismo, mas era da área, né, de educação física e de pesquisa biológica antes. Ainda tem isso, né? Marquinho, que acabou de subir, é um multitalentoso, faz 300 coisas ao mesmo tempo, vai de designer a professor de tango, a gerenciamento de diversas coisas. Então, o que a gente vai tratar hoje é sobre união. E eu queria provocar vocês primeiro que vocês pensassem numa união de saberes. Uma vez eu tive uma demanda de um grupo que me pediu assim: as pessoas aqui já sabem coisas à beça, mas elas precisam integrar esses conhecimentos. Eu queria que você desse um treinamento para eles, um treinamento de maturidade. Aí eu fiquei pensando, um treinamento de maturidade, o que seria isso? Não, porque eles já fizeram curso de um monte de coisa, eles já aprenderam muitas coisas diferentes, mas a gente precisa continuar oferecendo. E aí eu queria saber o que você ia oferecer. Eu fiquei uma semana matutando aquilo e o que eu ia poder trazer para eles, até chegar à conclusão de que era muito importante fazer uma inclusão dos saberes, né? Eu ia criar uma grande facilitação para as pessoas que estavam ali integrarem os conhecimentos que elas traziam e que elas talvez nem lembrassem que sabiam ou que traziam. Se a gente não provoca isso, talvez parte dos nossos conhecimentos vão caindo no esquecimento. Então, hoje, quando eu olho para trás e penso nesse curso, que já faz mais de 15 anos, quase com certeza, que eu ofereci, eu fiquei pensando na minha trajetória de união dos saberes. Quais são as coisas que a Isabela acha que pode unir dentro dela mesma em termos de saber?
O que acaba acontecendo com a gente, né? A gente tem muitas esferas e muitas áreas diferentes, todo mundo. Áreas que às vezes não se conversam no início. Mas uma coisa que eu tenho quase certeza que todo mundo que está aqui, com um pouco mais de maturidade, deve ter a sensação, maturidade cabelo branco mesmo, tá bem? Você pode ser um ser maduro de 16 anos, de 18 anos, mas uma maturidade que o tempo trouxe, um pouco mais, acho que vai percebendo que as coisas vão ganhando uma sinergia. É como se o que aparecesse para você fazer conectasse muito desses saberes que a gente já traz. E que você pensa assim, nossa, é verdade, eu já tive essa experiência, eu posso conectar essa com aquela. E isso ser bom. Eu acho que também tem a ver com você poder saber o que você não quer, sabe? As coisas que te demandam e que você diz assim, esse não é o meu melhor. Eu acho que é melhor isso ir com outra pessoa, porque esse não é o meu melhor. E aí a gente vai unindo as nossas partes e os nossos saberes rumo a alguma coisa que a gente gosta muito de fazer. Essa sensação que a Cristina chamou aqui de propriedade emergente dos ecossistemas somadas, é bem isso, mas é assim, eu olho de uma maneira mais esperta para o ambiente e eu consigo perceber como essas coisas que eu amo conseguem se transformar em união dentro de mim para sair. Então, nessa 40ª live, eu consigo falar isso para vocês com um coração muito cheio de alegria. Eu amo plantas. Então, as plantas que foram estrelas de vários dos episódios aqui da live, eu espero que tenham tornado para vocês uma coisa mais gostosa, uma exemplificação mais gostosa, mas percebam que é uma coisa que eu já faço há muito tempo e que agora volta conectada. Claro, vocês estão na varanda da minha casa, né? Sejam bem-vindos todos que entraram depois, bem-vindo Rê, bem-vinda Su. Eu tô muito feliz da gente estar aqui. Hoje é o episódio 40 e eu escolhi falar de união porque a gente está falando de uma união entre a gente que está aqui nesse momento, mas eu queria deixar vocês com a provocação de hoje para amanhã, de vocês pensarem em vocês, saberes e coisas que podem estar reunidas nessa ação, nessa vontade que a gente tem de ter união. E aí estava lembrando que plantas, por exemplo, são uma coisa que eu adoro. Hoje foi até engraçado, porque eu só posso trazer as plantas que eu tenho em casa ou no máximo no playground. E hoje eu fiquei com vontade de trazer uma planta para vocês que simboliza essa história de união, que foi uma planta que a Ana plantou para mim, a secretária daqui de casa também ama a planta, e ela plantou um gengibre. Quem será de vocês aí que já viu uma raiz de gengibre e o pé? Percebe o que eu estou tratando? A ideia é união. Então, se você só está acostumado a ver gengibre no supermercado, na feira, se você for bom já de entender de coisa saudável, se você está acostumado, você só vê o gengibre. Talvez você não se toque que ele é a raiz de uma planta porque você nunca viu. Pois hoje eu tenho a alegria de apresentar para vocês, ele mora junto com a minha jabuticabeira na terrinha, e quando eu fui catar, a mão ficou cheia de terra, ela falou assim, aí vão acreditar de verdade que foi a senhora que foi lá e colheu. Olha quem eu trouxe para mostrar hoje para vocês, a folhinha podia parecer um capim qualquer, ó, e esse aqui que eu escolhi colher era exatamente o que estava bem sequinho. Arthur, você entrou! Será que você está na Austrália ou você está aqui no Brasil? Ó, tá aqui. Isso aqui é a planta. Parece um capim, né? Só que lá embaixo eu deixei até com a terra. Lá embaixo, ó, é a raiz de gengibre, que é tão boa, que traz tanta coisa legal pra gente. Esse gengibre a gente plantou do zero, de uma raizinha que já estava quase morrendo e a gente enfiou na terra. E aí a natureza integra, une o que a gente botou de adubo, o que a gente botou de terra,
o que ela tem de sabedoria, o DNA daqui. E essa união vira essa planta linda e maravilhosa. Quando a gente pensa em união, é natural a gente ir direto pensar para a união entre pessoas. Vê se a sua cabeça logo em seguida não faz uma crítica e pensa que está todo mundo desunido, que está muito difícil. Então, é isso que a gente quer interceptar. Você não quer deixar o pensamento sempre ser pelo negativo. Você quer pensar em união, trazer coisas boas para a gente mostrar dentro dos seus saberes. A doutora Cláudia Ferreira fez hoje uma postagem que eu achei o máximo, falando, ela me deu um número, né? Que a maior parte de nós tem pelo menos 3 quilos de bactéria, fungo, um monte de micro-organismo que trabalham em sintonia, em simbiose, para fazer a gente ser o que a gente é. Vamos ser grata aí, né, a essa gente. Valeu, galera, estão trabalhando bem, né? Tem um monte no intestino, tem um monte de gente unida para vocês estarem bem, felizes, unidos hoje. A minha sensação é uma delícia quando eu tô aqui. Acabou de subir Georgiana, que eu adoro. Acabou de subir Ruth. Silvio tá aí, que eu não vejo há um tempo. E um monte de gente que eu nem conheço. E depois eu escrevo pra pessoa lá: oi, gostei de ver você na live. Pois então, eu vou contar pra vocês que outras coisas que eu já fiz na vida fazem com que eu tenha a minha paixão hoje por arte. Vocês já sabem que eu sou filha dessa união. Eu sou filha de uma união artística. Meus pais se conheceram no teatro e aí depois foram ser odontólogos, como meu pai gostaria de dizer. Mas a minha mãe, né? Depois foi virar pintora, meu pai foi virar poeta. E eu trouxe para mostrar para vocês hoje um processo que aconteceu dessa união que foi muito gostoso. O livro que eu trouxe hoje, sim, é o livro do Moa. Esse livro aqui é mais recente, então mesmo quem é fã dele talvez não conheça. O Moa é meu pai, Moacir Sacramento. Quem não conhece tem que lembrar que o Moacir tem Y e é só olhar lá o TEDx dele que ele sozinho se apresenta falando poesia. Pois esse livro aqui, que é meu e dela, representa muito união junta. Primeira coisa, meu pai morria de orgulho que era eu que desenhava essas capas dos livros dele. Vê lá se eu sou designer. Não, né? Mas eu fiz a capa do Brincando, eu fiz a capa do Café com Broa. O pai tinha vários poemas caipiras e hoje é um orgulho enorme que eu tenha feito isso. Eu entendo o importante que era que a gente fizesse isso junto. E voltando para o meu e dela, ele é um livro inteiro da arte do meu pai unida com a da minha mãe. Ó, se vocês olharem aqui, ó, é sempre um quadro da mamãe com uma trova dele, que eu vou ler porque vocês veem espelhado. No reino das coisas boas, professor, o seu papel de levar luz às pessoas há de levá-lo para o céu. Quantos de nós não unimos todos os saberes que professores da vida inteira foram contribuindo conosco? Tá aí, tá aqui. E a nossa enorme gratidão precisaria voltar de algum jeito, com amor, com transferência. Então, esse, vou mostrar de novo, porque agora eu já li para vocês, né? Ó, esse aqui, que é o poema do Moa, mamãe aquarelou com a habilidade que tem, com o, né, bem que tem. Não posso seguir falando por muito tempo. Vou trocar o assunto, mas já mostrei os livros do pai. E uma coisa que ele integrou de saber, que eu queria contar, é que a gente tem os livros normalmente assim, né? Lombada normal, lombada comum. A lombada do livro normal já era maravilhoso. Ele lê, vou ler, Márcia, vou ler, eu tento.
Essa possibilidade aqui, vocês estão vendo esse livro? Ele tá costurado à mão. Pois o papai, nos últimos anos, curtia muito imprimir e formar livro ele mesmo, livro por livro. As pessoas perguntavam assim, mas não vai ficar muito caseiro? Ué, é uma união, é a união dos saberes, é a união que a gente consegue ter da melhor maneira que a gente pode. Então, vocês já sabem porque eu falei que a gente vai começar a fazer a live aqui toda segunda-feira. Tava todo dia, eu sei. Mas eu preciso começar a cuidar de uma coisa que é muito importante mesmo, que representa a união de muita coisa que eu amo e acredito, que é o Artes da Liderança. O que aconteceu, né? Eu também, além de dar aula, lidei muito com integração. Eu amo integrar pessoas. E eu descobri isso de muitos jeitos diferentes. A gente teve na UF uma iniciativa que participaram 1.500, eu acho que chegou a 2.500 diretores de escola do Brasil todo. Pois a primeirona turma logo, adivinha qual foi a minha missão? Integrar todo mundo para eles se sentirem uma turma, porque ia ser online, as pessoas talvez não estivessem acostumadas, pois tinha gente que já era bisavó na minha turma. E eu ganhei tanto amor e carinho naquele dia, foi tão gostoso fazer um monte de atividade para as pessoas saírem de lá se conhecendo, que eu percebi que isso me encantava. Há muitos anos atrás, mas aí é muitos mesmo, mais de 15, quando o IBMEC na época começou a ter MBA fora do Rio, as pessoas precisavam se familiarizar com o espaço. Pois eu dei um jeito de arranjar uma dinâmica fotográfica para desafiar as pessoas numa gincana e elas conhecerem melhor aquele espaço. Eu tive a alegria de conduzir isso dentro da Globo.com um tempo depois, que foi uma delícia também. Todo mundo curtiu e as pessoas se integraram quando eles criaram um novo espaço, um novo lugar de infraestrutura. Pois esse monte de coisa deliciosa que eu gostava de fazer e sempre gostei, fez assim, download como uma ficha, quando eu conheci um pessoal que lida com arte para ensinar. Gerência, para conectar pessoas. É um grupo que se encontra a cada 2 anos em algum lugar do mundo, normalmente da Europa, e eu encontrei com eles na Eslovênia. 4 dias da Eslovênia, já li a história aqui numa das lives para vocês, de castelo e tudo. Qual é a ideia? O Artes da Liderança foi criado depois disso. O que é a ideia do Arte? União. Por isso eu queria contar para vocês hoje. União de quem? União de pessoas que nem sabem quem são. Como eu gostaria, e vou fazer, de fazer assim, ó, plim! E vocês que estão aí, o Miguel e a Marcele conversassem com o Arthur, que está em Vancouver. Tem um outro Arthur que eu acho que está na Austrália ou esteve. Conversar com o Fábio, que está aqui. Por quê? Porque quando pessoas diferentes se conectam, saberes diferentes se conectam. E corações diferentes se conectam. Será que a gente consegue fazer isso agora que está cada um nas suas casas? Sim! No máximo, segunda-feira que vem, na próxima live, eu espero já dizer para vocês, inclusive com data, com como é que a gente vai fazer. Claro que tem que ter ajuste, não vai ser um dia inteiro, precisam ser algumas horas, mas qual é a ideia? A ideia é que quando a gente se conecta, ainda por cima, mediado por alguma coisa artística, muita coisa boa vai acontecer. O Artes foi preparado com muito carinho. Algumas pessoas que estão aqui participaram. O Arthur, que está na Austrália, participou do primeiro. Não vi quem subiu totalmente, mas a Cristine estava no segundo, que era o de Botafogo, que eu lembro. O Fábio Meirelles, que está aí, já esteve em quase todos, eu acho, né, Fábio? Menos o de São Paulo. Então, ó, isso aqui são os crachás. Espera aí que o da Karine tá ao contrário.
A gente fez à mão. Um por um, costurado com o maior carinho. A gente copiou essa ideia e adaptou do tal da Eslovênia que eu participei. Cristine participou, eu lembro, você estava no de Botafogo. E a Cristine falava assim, eu não sei, acho que eu posso falar, né, Cris? Eu não sei se eu gosto muito de gente, eu sou meio tímida, quer dizer, gostar de gente eu gosto, mas eu sou tímida. O que vai acontecer lá? E eu falei, Cris, se confiar em mim, só vem. Mas se você quiser muito, a gente faz isso mais detalhado para você saber. Pois é, você ainda tem o seu crachá. Olha essas mandalas que são o símbolo do Artes. Isso foi desenvolvido pela Cristina Cavallo, que é uma designer maravilhosa. E no último que a gente fez no Leblon, o Marquinho Kite, que está aqui, foi designer do espaço, junto com a Karine, que desenhou o espaço das comidas. Mas é a mão de obra de muita gente integrando os seus saberes para fazer uma coisa muito gostosa surgir. É ou não é união? Ah, é. Imagina isso, Vera foi, Tia Verinha foi, Lili. Então, agora que a gente vai poder fazer cada um nas suas casas, a gente vai poder ter gente que está do outro lado do mundo junto. Ó, que delícia! Então vamos lá, para a gente caminhar para a finalização hoje. Hoje precisa ser um pouquinho mais cedo, porque eu tô na banca de uma dissertação de mestrado daqui a muito pouquinho, que adivinha, vai ser sobre artes e brincadeira séria, da Márcia Pena. Eu quero mostrar ainda para vocês uma coisa e fazer meu chamado, como sempre, de hoje para amanhã. Reflitam, o que você ama fazer? Quais são aqueles seus saberes que você pode unir melhor em você? Quando a gente está mais unido internamente, a gente se sente mais pleno, mais a gente respira melhor, vocês vão ver. E aí é menos espaço para o medo, para a angústia, é menos ficar só pensando na desunião. Faz essa união das suas partes, só de hoje para amanhã. Vê se isso não vai facilitar lembrar de alguém muito querido que você vai talvez querer falar e aí não tem desunião. Tem uma união para construir. O objeto que eu quero mostrar para vocês, que tem a ver com união, é um que eu amo. Ainda daquele jogo que eu vim mostrando ao longo das lives para vocês, que eu herdei da minha avó. Mas essa que já vem é uma peça que, além de linda, tem uma funcionalidade que é difícil a gente encontrar hoje em dia. Quando a gente toma aquele cafezinho, que já vai acontecer daqui a pouco, a gente às vezes não bota um biscoitinho, um bolinho. Pois olha a peça que eu trouxe para mostrar para vocês hoje. Ó, ela tem a xícara, vou mostrar separado, mas ó, lembra? Eu já mostrei várias peças desse jogo. O bule, o açucareiro, é levíssimo, muito leve. Feita no Japão, é japonês. A xicrinha tem esse pires, né, como do resto de todo o jogo. E a gente toma assim, levíssimo. E o prato, que é o diferencial, é assim, ó. Tem um espaço para colocar a xícara, é claro, e aí não é desenhado porque senão racharia. E esse buraquinho que tem aqui, eu acho que é para apoiar a colherinha. Faz sentido, não faz? Mas ó. Então, ó, um excelente dia para vocês. Agora excelente semana, né? Uma excelente semana para vocês. Todos os episódios estão no YouTube para vocês, não, menos um, que eu já contei no início, e estão lá para vocês não morrerem de saudade amanhã, quarta, quinta, e a gente vai estar junto aqui na varanda de novo, ao vivo, segunda-feira que vem, exatamente 1 hora. Então, ó, um beijo para vocês,
Muito obrigado pela companhia aqui na varanda esses dias todos. Mas não acabou. A gente segue na próxima segunda-feira. Beijos, beijos. Vão lá no YouTube ver as lives que estão lá. E quem sabe quando essa quarentena terminar, a gente um encontro presencial. Eu não tenho só uma, eu tenho duas. Vocês podem vir. Um beijo, gente. Beijo, queridos.